Como o não? professor Wilfredo é realmente um estudioso, eu pediria a ele que nos falasse como é que está o ozônio no mundo, principalmente na Europa, por exemplo, porque a gente sabe que a Europa foi o berço aí do ozônio em função da Segunda Grande Guerra, quando médicos que estavam na frente de batalha descobriram que o ozônio tinha uma aplicação principalmente para evitar infecção nas feridas, não é isso, professor? Sim, doutor, Lá sim, na Segunda Grande Guerra. E sim. aqueles médicos que estiveram lá na frente de batalha, terminada a guerra, eles voltaram para os seus consultórios, para os seus hospitais e tal. E não se conformavam que o ozônio não fizesse parte da rotina. E me parece que hoje a Alemanha é um dos países onde mais tem clínica de ozônio, se não me engano. Sim, doutor. No caso da Alemanha, ele é mais ou menos daquela ideia, não? Eu permito que faça, mas você é responsável pelo que você está fazendo, não? Certo. E assuma todas as responsabilidades. Isso é o que está acontecendo na Alemanha, não? E, curiosamente, a França era um país que até agora se conhece pouco de ozonoterapia na França. Mas eu encontrei trabalhos de doutorado feitos na França em 2020, 2019, coisas que estão acontecendo, e inclusive dentro da área de odontologia que então está acontecendo a parte do aspecto legal lá fora. Quem sabe aqui no Brasil nós temos avançado mais, quem sabe? Ah, então não podemos condenar também, oh, todo mundo já faz lá fora, não, o Brasil não faz. Depois que se conhece lá fora, você diz, não, nós estamos mais na frente que lá fora. Não? Certamente, o que nós temos mais lá fora é publicações científicas. A Turquia está publicando recentemente, se tornou um boom de publicações de ozonoterapia. Né? A Espanha, Itália estão fazendo publicações. Agora, na Itália teve um boom que avançou bastante com a ozonoterapia e depois parou. Na Itália, por exemplo, todo paciente que tem hérnia de coluna primeiro passa por ozonoterapia. Quando já não conseguem fazer, aí vai na cirurgia, ou quadros desse tipo. Então Ou já tem, seja, É um protocolo, o né? paciente se submete à ozonoterapia, se não sim, resolver, aí ele vai vai para para outras coisas. frente e eventualmente até a cirurgia. É isso mais ou Sim, menos? isso mais ou menos. Então, não, como dizem, não está aprovado para tudo. Tem, no caso de coluna, praticamente já tem esse procedimento. Tá? Depois temos na Alemanha. A Alemanha tem avançado bastante dentro desta legislação, dessa forma aberta como eles trabalham. E se encontra clínicas de ozonioterapia. Na Espanha, na Espanha praticamente foi fundado as duas associações internacionais de ozonoterapia. Uma é da ISCO, que é afiliada ao Protocolo de Madrid, que chamamos, Sim. e a outra é a World Federation. São duas entidades que foram fundadas na Espanha. Hoje em dia a World Federation está na Índia. Estava na China, agora está na Índia. Então, na China e na Índia, a ozonoterapia chegou mais ou menos em 2014. A E China produz bastante trabalho, né? também, aí se está vendo muitos trabalhos. Não? Nesta época de Covid, apareceram muitos relatos de caso, muitos trabalhos sobre Covid, inclusive, já bastante evoluídos. Não são aqueles trabalhos que solamente dizem antes e depois, não. São trabalhos um pouco mais sólidos que está vindo. Então, e da legislação da China eu não conheço, da Índia também não conheço, mas na Espanha, por exemplo, as automoterapias, você tem que fazer um pedido ao juiz para que te autorizem fazer em hospitais. Certamente em algumas clínicas estão praticando as automoterapias. Não? Então, dar essa transparência ou não ter essa transparência faz com que se faça de forma escondida. Sim. Não? E isso aí é o que o povo não quer. Se isso aqui fosse transparente, se estivesse no SUS, eu teria a opção de fazer ou não ozonioterapia. Não? Eu acho que seria isso mais ou menos
os A caminhos escolha que sempre vai ser do paciente, na verdade, né? Ele que escolhe se ele o quer ou não paciente que fazer. escolhe. Agora, assim, nós não, quando você vai no hospital, você se submete àquilo que te façam, É, né? exatamente, Eles não tem, exatamente. nunca eu escutei, você pode fazer isso aqui. Não existe. Existe um procedimento único que você passa por isso. Sim. Eu acho Não? que, Wilfredo, acho que é importante a gente falar que a ozonioterapia, ela aqui no Brasil, pelo menos, tá? Ela é uma antes da internet e ela é outra depois da internet. Eu vou dizer por quê. Não é por conta do ozônio em si. Mas eu acho que a internet, ela trouxe à luz a muita coisa que as pessoas... Todo mundo ganha um poder de comunicação. Todo mundo tem condição de falar. Exemplos, tá? A gente sabe, é conhecido, inclusive eles já publicaram nas redes sociais deles, vários atletas fazem ozonoterapia em competição, atleta de alto nível, como Cristiano Ronaldo, faz tratamento com ozônio, já publicou foto dele fazendo tratamento com ozônio. Artistas, por exemplo, como Madonna, já publicou vídeos dela na própria rede social dela fazendo autoemoterapia com ozônio. Então a gente sabe que a ozonoterapia até pouco tempo era privilégio para poucos. Então assim, hoje ela está muito mais popular e todos esses movimentos estão acontecendo, eles estão favorecendo isso, inclusive as regulamentações. Mas eu acho que a gente precisa colocar um ponto aqui muito importante. Por exemplo, quando o Brasil vai trabalhar com algum tipo de medicamento ou algum tratamento, a exemplo do que a gente viu na Covid, existem algumas fases e que esse medicamento ou esse tratamento ele precisa ser submetido para que ele possa utilizar em larga escala na população brasileira. E a pandemia, ela trouxe uma celeridade para esse processo, porque antigamente para você se aprovar um processo de vacinação demorava de 5 a 10 anos. A gente teve uma vacina aprovada em tempo recorde, tá? Porque houve interesse, grande interesse popular de fazer essa aprovação. No caso da ozonoterapia, não há esse grande interesse por dois motivos. Primeiro, porque, como já foi dito aqui antes, o ozônio não tem como patentear, então tem como você embalar e vender numa farmácia. E outra, a população, a grande população, ela desconhece ainda esse tratamento com ozônio. Então não é um grande apelo popular. E por outro lado, o que a gente vê nas entidades, quando a gente fala de ozonoterapia, por exemplo, como a Anvisa, o próprio CFM, Conselho Federal de Medicina, ele fala que não tem artigo científico suficientemente para sustentar essa terapia. A gente sabe que não é assim, a verdade não é essa, né? No mundo afora existem várias publicações e o Brasil já está seguindo uma linha desse pensamento, você inclusive falou alguns exemplos desses. Mas no Brasil a gente tem um outro problema que é muito pior do que tudo isso, que é a falta de dinheiro. Hoje o Brasil é um país que não investe em pesquisa, não é só para o ozônio. Eu acho que para muita área a gente não está investindo em pesquisa. Mudou um pouco que hoje a gente tem um ministro de Ciência e Tecnologia que era lá do ITA, um grande, foi astronauta e tal. Então ele tem um pensamento mais científico, ele sabe como as coisas funcionam, que como você falou, é um resultado que ele é lento, que ele vai demorar 2, 3 anos para se produzir um resultado. Mas hoje, aproveitando esse gancho aqui, dessa mensagem que eu vi aqui, doutor, eu acho que é uma questão do senhor começar a considerar também essa possibilidade de ajudar a gente no âmbito político, né? A gente ter uma força maior para combater essas irregularidades. Eu vejo como irregularidade de proibir praticamente a população brasileira de fazer ozonoterapia. Tratamento eficiente, seguro e barato. O que nós precisamos hoje? Se o caminho é ciência, a gente precisa de verba. A gente sabe que hoje um deputado federal ele tem condição de abastecer as universidades que hoje eu tenho certeza que são mais de 10, né? Que o professor falou que já estão envolvidas com trabalho científico voltado ao ozônio. E a gente precisa que essas faculdades elas tenham dinheiro para a gente poder levar isso adiante. O senhor já teve mandato de deputado federal, sabe como é que funciona? O senhor poderia explicar melhor como a gente poderia cobrar do poder público essa resposta que a gente não tem? Hoje o deputado federal já tem uma estrutura que garante a ele, se ele realmente abraçar alguma das causas, no caso da regulamentação da ozonoterapia, da pesquisa sobre a ozonoterapia, que é destinar a emendas parlamentares para essa finalidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, é claro, eu ainda não me defini de 100% se vou ser candidato, mas supondo que eu seja hoje um pré-candidato,
É lógico, eu vou tentar reunir pelo menos as nossas entidades que tratam de ozonoterapia, as associações, desde a ABOS, tem 3 ou 4 associações, Sou né? bom, De veterinária. veterinária. Tem de... Então, eu vou tentar reunir essas entidades e vou garantir a eles que, da minha parte, o que vier de emenda parlamentar, nós vamos aplicar preferencialmente na pesquisa, para não deixar dúvida para a Anvisa de que a ozonoterapia é, sim, um auxiliar extremamente importante no tratamento de dezenas de patologias. Vamos estimular aqueles órgãos, as universidades públicas, os hospitais filantrópicos que desejarem fazer pesquisa, não vai faltar o dinheiro, pode ter certeza disso. Nós vamos deixar o link na descrição para você que está precisando, quer conhecer, quer saber mais sobre o tratamento com ozonioterapia, acesse o site aí que é o www.doutorozonio.com.br ou drozonio3.com.br. O link está na descrição desse vídeo.